Ultimamente eu tenho tido a impressão de que ninguém nunca viu James Bond. Olá, crianças! Esse é mais um vídeo da Hackney. Sentiram minha falta? Começando nossa série de análises. E falando de um tema que eu particularmente adoro, que são filmes de espiões. Aqui com o seu querido tio Mazinho, também conhecido como Itamar Paraguaçu Ramos, vamos para mais um vídeo da Hackney. Olá, crianças, eu sou um daqueles caras que dizem que são fãs da boca para fora. Eu sempre disse que eu era um fã do James Bond. E, na verdade, eu era mais um fã do James Bond, do Roger Moore e do Pierce Brosnan. Eu sou da geração do Pierce Brosnan e eu assistia o Roger Moore na televisão na sessão da tarde, como muitos dos meus amigos. Um dos meus favoritos era Na Mira dos Assassinos, que sempre me falavam que estava cortado, óbvio que estava cortado, né, para a sessão da tarde. E eu passava na locadora, e a locadora, o Na Mira dos Assassinos, eram 2 fitas, né? Eu olhava para, nossa, mais de 2 horas. E eu sempre tive vontade de alugar esse filme, né? Mas minha família tem aquela típica mentalidade de brasileiro que a gente não alugava filme que já tinha passado na televisão. Tem essa daí no Brasil, né? Então eu fui da geração do GoldenEye, né? Quando era criança, todo mundo falava do 64. Tinha nas locadoras, a gente tinha um negócio que a gente alugava a tempo, onde jogava Nintendo 64. Então tinha isso do pessoal ir lá na locadora. Tinha uma sala que tinham várias televisões com o Nintendo 64. E o pessoal pagava para jogar durante 1 a 2 horas GoldenEye. E a gente jogava em turma, em grupo, e por aí vai, né? Minha infância, né? Ela foi com o Pierce Brosnan do começo até o fim. Eu tenho que dizer que o último filme, Nunca Mais Outra Vez, foi junto com o final da minha infância. Já final da infância não, final da adolescência, eu já estava adulto. E apesar de eu dizer que eu sou fã do James Bond, eu nunca assisti os filmes clássicos. E quando passavam os filmes do Timothy Dalton na televisão, que na época eram considerados os filmes mais sérios do James Bond, mais próximo do James Bond original, eu evitava. Então meu James Bond foi o Pierce Brosnan e o Roger Moore, que são os James Bonds mais fantasiosos. Eu nunca vou esquecer que na época o pessoal falava que o Nunca Mais Outra Vez era uma despedida e uma homenagem a todos os filmes do James Bond, tinha referência a todos os James Bond. O filme era onde o James Bond era mais sério, porque o James Bond era capturado e passava mais de 1 ano preso na Coreia do Norte. E é o filme, meu Deus do céu, é o filme do carro invisível, do castelo de gelo e do cara que faz troca de DNA. Eu, quando era criança, não era criança, não, eu já era adolescente, né? Eu fiquei super entusiasmado quando me contaram a sequência do filme, que tinha uma corrida com um carro invisível, um castelo de gelo que estava derretendo. Depois eles saíam do castelo de gelo, atravessavam uma geleira e tinha um satélite no ar, no espaço, que lançava um raio laser gigantesco. O raio laser ia atrás do carro do James Bond, fazendo um tsunami, e o James Bond fazia paraglide, para surfer, numa onda de tsunami e saía voando. Eu falei, nossa, isso soa como uma coisa mais fantástica do mundo. Tá doido pra assistir esse filme. Quando eu vi o filme, a sequência, eu quase dormi na sequência. Decepção, né? Terrível. Mas, nesse caso, eu era um casual. Eu era um fã casual de James Bond. Eu só fui assistir os originais com Sean Connery
na época que saiu, depois do Spectre, na época que o Spectre estava nos cinemas, que teve um canal de TV a cabo que fez uma maratona de James Bond, passou os filmes do Sean Connery até os filmes do Roger Moore, e eu assisti com meu pai. E aí eu tenho essa meio que bronca, né, do pessoal ultimamente empurrando o politicamente correto de que o James Bond não é mais misógino, não é mais mulherengo. Só que o negócio, o James Bond ele não é mais misógino, mulherengo desde a época do Roger Moore. O Timothy Dalton e o Pierce Brosnan, eles nunca foram mulherengos. Até tem uma sequência, eu não lembro qual filme que tem, em que aparece a Judi Dench, acho que é no primeiro mesmo, acho que é no GoldenEye, se eu não me engano, que ela fala, não, você James Bond, suas coisas são ultrapassadas, você é um misógino, você é um espírito do passado. E temos uma sequência semelhante disso daí no Foguete da Morte. Já no Foguete da Morte, lá dos anos 70, tem esse negócio da heroína daquele filme, que já é uma tremenda de uma heroína de ação, ela fala isso pro James Bond. O Roger Moore dá uma cantada nela e ela dá um chega pra lá nele, né? Já era progressivo lá nessa época, não sei se o filme é de 80 ou dos anos 70. Eu sei que ele foi feito depois do primeiro Guerra nas Estrelas. Mas mesmo assim, se é um filme de 80, 81, 82, já é um negócio de muito tempo atrás. Então, esse ano eu não assisti maratona de James Bond. Esse ano eu peguei uma gravação de um documentário inglês muito antigo no YouTube e fiquei interessado nisso e comecei a assistir mais e mais documentários, gravações de VHS terríveis dos anos 80 que o pessoal colocou na internet e estou muito agradecido por isso. E por causa disso eu tenho uma visão agora mais da época, né? Mais localizada, porque os James Bond são um relato histórico, uma representação histórica da época. Eles sempre pegaram elementos da moda e adicionaram nos filmes, dá para ver evolução. Como, por exemplo, o Cassino Royale. O Cassino Royale, ele veio na onda do Identidade Bourne. Então, se você assiste o Cassino Royale, ele começa com uma sequência de parkour, com um monte de cortes rápidos, você nem entende o que está acontecendo direito, você tem que assistir 3, 4 vezes a cena, explode uma coisa, você olha e fala, não, o que explodiu? Aí o vilão dá uns 2 tiros, atirou um James Bond, não, aí o tiro pega num cara, não, ele atirou num cara que estava na frente dele, na outra posição, e mesmo assim dá para ver que eles são pendurados em cabos, é terrível se você prestar muita atenção. E daí, já no Spectre, anos depois, o Spectre começa com uma sequência contínua alucinante. Eles estão no México, no meio de uma festa, a câmera vai acompanhando James Bond e a companheira deles, eles entram num apartamento, eles sobem até o apartamento, ele sai para fora do prédio, ele anda no beiral e se posiciona para atirar, tudo numa sequência contínua. Aí as cenas elas vão se encurtando, até que chega num ponto que tá mais ou menos como o começo do Cassino Royale, que tinha aquele negócio de câmera nervosa que fica pá, que eu particularmente odeio. Esse negócio de câmera nervosa não só acho irritante, como a pior coisa é o argumento de que é mais realista. Eu falo, não, estamos numa época onde a gente assiste todo dia no YouTube alguém que gravou um filme com uma câmera de celular na mão, correndo, balançando naturalmente na vida real, e ele não balança a imagem tanto quanto essas câmeras nervosas dos filmes de ação. Meu Deus do céu. Eu falo, não, pra mim é o contrário, pra mim é menos realista, porque eu já vi cenas de pessoas no meio de acidentes, incêndios, correrias, terremotos,
que o pessoal grava tudo na mão. Que negócio, lá no Fukushima, o pessoal correndo no meio da rua, no meio de um terremoto, e usando uma camerazinha de celular, e não treme tanto quanto a gente vai assistir nos filmes americanos de Hollywood. Então, aí eu olho e falo, uma das coisas que eu achei interessante foi exatamente isso, que eu chamo, né, de falso politicamente correto, que é aquele negócio, não, que agora o novo de filme do James Bond, ele é politicamente correto, que as mulheres têm mais agência e coisa e tal, e eles falam isso no documentário do Foguete da Morte. E aí no primeiro filme do Timothy Dalton a mesma coisa. Nós estamos na era da AIDS. O filme foi filmado nos anos 80. Dessa vez o James Bond ele não vai dormir com 500 mil mulheres, ele só vai sair com umas 2, 3 garotas, mas basicamente ele só tem um relacionamento monogâmico o filme inteiro. E isso veio seguindo todos os filmes seguintes do James Bond. E principalmente com o Daniel Craig. A mesma coisa foi dita quando começou o Pierce Brosnan e quando começou o Daniel Craig. Não, dessa vez o Daniel Craig ele tá mais emotivo, ele tá mais humano, ele não é tão mulherengo e ele tem um relacionamento forte com a Vesper. E na sequência ele ainda está interessado na Vesper, ele ainda está triste por causa da morte dela, não está interessado em mulher. E no Spectre eles colocam esse fator mulherengo do James Bond que para mim ficou bem fora de lugar, não combinou. Esse James Bond nunca foi mulherengo até o... Ele fala que ele é mulherengo, mas ele não age assim. Então, até o Spectre, o Daniel Craig nunca demonstrou. Tanto que agora, no novo James Bond, o pessoal está empurrando isso. Não, que o James Bond agora respeita mais as mulheres, que ele deixou de ser o mulherengo. O Daniel Craig só foi mulherengo numa parte em um filme. Não, mas o Daniel Craig ele tá mais respeitoso com as mulheres, só tem uma única sequência que ele entende errado, que a menina tá dando em cima dele e se faz uma piada em cima disso. Aí eu olhei e falei, desculpa aí, mas isso tá consistente com o James Bond que a gente conheceu no Cassino Royale. Eu olho para isso e falo, não, é propaganda enganosa. A pessoa fala, não, esse filme está sendo progressivo. Não tem nada de progressivo. Ele está simplesmente sendo normal, né? Tem mais filmes do James Bond onde na propaganda eles disseram que esse James Bond agora é progressivo, ele não vai dar dano em cima de mulher, do que filmes mesmo onde o James Bond é mulherengo e tem um monte de mulher. Aliás, quando eu assisti os filmes com meu pai, eu fiquei surpreso que a maioria das cenas que o pessoal fala do James Bond mulherengo e mostra as sequências dele ser mulherengo, ele batendo na bunda da menina falando, não, os adultos vão falar agora. E tem a sequência que eles até fizeram piada no desenho animado, que ele tá no celeiro e a menina fica, não, ele, sim, não, sim, até que finalmente ela fala sim, ele fala 300 não e um sim significa sim, com sotaque do Sean Connery, muito engraçado. Acho que é Family Guy que fez a piada, não tenho certeza se foi Family Guy ou se a minha memória tá toda doida. E foi isso daí, né? Que eu achei essa falha absurda de que o pessoal parece que não conhece o James Bond. E no próprio filme tem o Nunca Mais Outra Vez, que é um remake. O próprio Sean Connery não gostava muito desses negócios, porque Nunca Mais Outra Vez, se eu não me engano, é um remake do Diamantes São Eternos. E nesse remake, o Sean Connery faz um monte de coisas progressistas. Por exemplo, o Félix, o melhor amigo dele, agente americano, é interpretado por um negro. Se eu não me engano, eu acho que era o Muhammad Ali, um lutador de boxe. Eu não tenho certeza. Kareem Abdul-Jabbar? Eu acho, se eu não me engano, era um famoso atleta negro que interpreta o Félix nesse filme. E a mesma coisa, sequência no original, onde ele, o próprio Sean Connery,
ele chantageia uma mulher para dormir com ele, na refilmagem ele seduz ela com comida, por aí vai, né? A nova versão é de muito mais bom gosto. Na próprio tempo de vida do Sean Connery, ele próprio, o James Bond original, que foi o James Bond misógino e mulherengo, ele já diminuiu o tom disso mesmo nele próprio. A mesma coisa o Roger Moore. O primeiro filme do Roger Moore, que agora Vive e Deixe Morrer, também, ele come aquele filme é super mulherengo, tem um negócio nojento que ele engana uma mulher para dormir com ele, uma sequência famosa, na época era considerada muito engraçada. Ela lê cartas de tarô, aí sai numa carta, aí ele pergunta se ela dorme com ele, aí ela tira uma carta de tarô e a carta dos amantes, e ela fala, mas se eu dormir com você eu perco meus poderes. Aí ela tira na carta, a carta dos amantes, saiu a carta dos amantes, eu tenho que dormir com você. Aí quando o James Bond joga o baralho, mostra que todas as cartas do baralho era a carta dos amantes, mostrando que ele enganou a mulher para dormir com ele, e ela perdeu a virgindade e perdeu os superpoderes dela. Que eu acho que é o primeiro filme do James Bond que tem magia, né? Um dos elementos do filme é o muito divertido. Bom, que começa a linha do James Bond fantástico, que é o que eu gosto, James Bond fantasioso. Bom, nesses 15 anos de Daniel Craig, não mudou, né? O James Bond do Daniel Craig, ele veio na onda do Bourne. E o próprio Bourne já teve a sua onda. O pessoal tentou continuar o Bourne, ressuscitar o Bourne, mas aquele negócio do Bourne já passou, já morreu, o pessoal não quer mais. Muita gente está comentando que o último filme do Daniel Craig, que saiu agora, ele tem muitos elementos dos outros filmes do Bond. Ele tem aqueles mais elementos mais fantasiosos, mais fantásticos. Ele já é aquele Bond inconsciente coletivo, fantasioso, o que vem do Roger Moore e dos filmes de paródia do James Bond. E isso daí pegou bastante, porque eu tenho um amigo, o Ricardo, vocês conhecem o Ricardo aqui da Hackenai. Ele é um cara que nunca gostou do James Bond, ele sempre evitou assistir os filmes do James Bond, reclamando que ele não gostava ele não gosta do aspecto mulherengo misógino. E por isso mesmo, eu carrego bem forte isso, porque eu sempre falo pra ele, não, esse daí é o James Bond antigo, esse daí é aquele James Bond do Sean Connery e do Roger Moore. O James Bond não é mais mulherengo há muito tempo. Eu mesmo, quando eu era criancinha, eu falava, que saco, beijação, eu quero ver ele matando as pessoas, eu quero ver você explodindo carros, eu quero ver os tiroteios, para com isso, é chato. E meio que puxei isso daí durante toda a minha vida. Eu tenho esse negócio de que, legal, filme de ação. Filme de ação não é lugar de beijação. Se eu quero ver beijação, romance, eu assisto uma comédia romântica. Adoro comédias românticas. Existem comédias românticas de ação. Faz uma comédia romântica de ação. Não fica empurrando romances em filme de ação. E, como eu falei, temos as comédias românticas de ação que tem o seu determinado lugar, onde você vai ter o herói, a heroína, o casal, e eles vão se envolver, né? Tipo aquele filme do Brad Pitt e da Angelina Jolie, o Sr. e Sra. Smith. Ele também é um filme de espião e comédia romântica muito engraçado, muito divertido. Entra nessa categoria. Eu meio que fico incomodado com esse papo. Muita gente falando isso, reclamando. Não, esse não é o meu James Bond. Aí eu olho e falo, do que diabo vocês estão falando? A minha vida inteira, eu nunca vi esse James Bond misógino e mulherengo. Literalmente só fui conhecer o James Bond misógino e mulherengo alguns anos atrás. Porque como eu falei, né, eu assisti o James Bond do Roger Moore na sessão da tarde. E a sessão da tarde eles me cortavam. Acredito que eles cortavam as sequências românticas e as sequências de namoro, porque sinceramente eu não vi e eu não lembro. Mas também tem o caso, os filmes do Roger Moore que mais tem romance, que tem um monte de mulheres, do tipo com a Rússia, da Rússia com Amor, esse mesmo que eu acabei de falar, né? Vive e Deixe Morrer. Esses daí são todos os filmes que eu fui assistir depois de velho. Quando eu era criança, assistia na sessão da tarde os últimos filmes do Roger Moore,
no tela quente e alugava os filmes do nosso querido Pierce Brosnan. Então é isso daí. Essa daí é a minha análise sobre o James Bond. Esse negócio que parece que as pessoas não conhecem o James Bond, não sabem que há muito tempo ele não deixou de ser mulherengo e que os filmes do James Bond eles se adaptam e vão mudando com as épocas. E eu vou terminar agora, nos últimos minutos, comentando sobre os livros. Que quando saiu o Cassino Royale, eu li todos os livros originais do Ian Fleming. Fiquei um pouco surpreso, mas nem tanto, que os livros eles são bem longe dessa coisa do James Bond ser misógino que dorme com todas as mulheres e que passa por aventuras fantasiosas. Até tem alguns elementos no começo, mas os próprios livros do Ian Fleming eles vão ficando mais sérios. Então, os livros que eu considero super chatos, porque parece que é um guia de viagem. Acredito que o próprio Ian Fleming foi nesses lugares e fez um relato e colocou o relato no livro. Até meio chato ficar falando do hotel, da comida e de algumas ideias políticas velhas que nem existem mais no nosso período presente. E os livros do Ian Fleming, eles têm uma continuidade, principalmente da segunda metade para o fim. O James Bond ele tem um arco onde acontecem coisas com eles, onde ele se torna mais emocional, onde ele fica mais caseiro, bem parecido com o arco que o próprio Daniel Craig sofre no Cassino Royale até o último filme. Então é isso daí. Essas daí são as minhas impressões sobre o James Bond, como ele está sendo retratado na mídia, totalmente fora de caráter. A ideia por cima de gente que nunca assistiu o James Bond é a básica, que, como eu falei, né, a ideia de James Bond, a maioria dos filmes do James Bond não correspondem com essa ideia. Bom, é isso daí. Esse daí foi minhas análises sobre o tratamento moderno de James Bond, como parece que ninguém mais conhece e assiste James Bond. E agora estão me chamando aqui, eu vou desligando. Esse daqui é o seu tio Mazinho da Hack9. Por favor, se vocês gostarem de mim, se não gostarem de mim, dê um like, se inscrevam, me sigam, sigam o nosso grupo nas redes sociais, que Hack9 não sou eu, sou a minha turma de amigos que estão me ajudando agora a fazer os canais e melhorar de vida, tentar melhorar de vida, né? Começar uma vida nova. Não sei se sabe, eu tive câncer durante 11 anos, eu sempre falo isso também, para ver se as pessoas ficam com dó e me dão um dinheirinho no café, no Apoia-se, porque a gente tem aqui na descrição, vocês podem ver, tem as nossas redes, os lugares, vocês podem me seguir e como pode me ajudar e dar um dinheirinho para continuar fazendo esses vídeos e para pagar as minhas contas e comprar comida. Muito obrigado, um beijo, um queijo e um abraço fraticida. Viva Nossa Senhora, ó Aparecida!